Eu li a narrativa toda, mas o meu assunto está focado em um ponto importante. Está no verso 63, ele vai dizer assim, ó, a carne para nada aproveita. É isso que Jesus fala. Mas antes dele falar isso, ele diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos dizem são Espírito e vida. Você vai usar outra expressão que Jesus fala, os verdadeiros adoradores adorarão em Espírito e verdade. Então, só para afirmar esse pensamento, logo você percebeu que aqui existe uma discussão, né? Que os discípulos estavam acompanhando ele. Não era só os 12, tinha 70. E aqueles 70 se saíram porque Jesus falou umas coisas que, se fosse falar no nosso tempo aqui também, eu acho que muitos estariam sem revelação. Mas você percebeu que Pedro, ele tinha um contato que Deus trabalhou no coração dele em relação a dizer assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus sempre firmou esse pensamento, porque a igreja do Deus vivo está fundada nesse fundamento. Ele diz assim, ó, não foi tu, nem a carne, nem o sangue que foi revelado a ti, mas meu Pai que está no céu que revelou isso a você. Então você perceba que os filhos de Deus, eles são revelados por Deus. E isso é muito bom. A coisa melhor que tem é você saber que você foi revelado por Deus. Não pelo um homem, ou por uma igreja, ou por qualquer outra coisa, qualquer instituição, qualquer coisa. Não, você foi revelado por Deus. Muitas pessoas que são cristãos e muitas pessoas que estão dentro da igreja dizem, eu fui revelado por este homem aqui. Você está totalmente enganado. Totalmente enganado. O homem foi usado, foi um instrumento, mas você foi revelado pelo Espírito Santo. É isso que Pedro está explicando. E é isso que a igreja tem que segurar. Porque é pelo Espírito de Deus. Irmão, mas eu aprendi tanto com aquele homem. Graças a Deus. Mas quem te revelou? Foi o Espírito de Deus. Porque se fosse o homem, então a gente está na mesma condição que Paulo fala em Coríntios. Eu gosto tanto de Apolo, eu gosto tanto de Jesus, eu gosto tanto de Paulo, eu gosto tanto de tantos ali, eu gosto aquele ali que me preenche. Você ainda voltou a ser menino. Paulo, ele é muito claro, ele vai dizer assim, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Então o que ele quer dizer? Quem dá o entendimento, quem dá a revelação, quem dá a compreensão, é o Espírito Santo, não é o homem. Claro que todo homem que trabalhou na lavoura do Senhor, ele realmente terá um galardão. Você está na lavoura? Você está trabalhando? Então, você terá um galardão. É isso que é a única coisa. A salvação não veio do homem, a salvação veio de Deus. Então, eu só estou colocando isso porque muita gente é apegada ao homem. E dentro da estrutura da mensagem, meu Deus do céu, isso sempre foi, irmão. Isso os velhos ensinavam os novos a... tá vendo ele aí? Totalmente errado. Totalmente errado. Você está apontando para o homem, enquanto você deve apontar para Cristo. Claro que tudo existe um padrão. Você deve respeitar o homem? Deve. Não estou dizendo nada contra isso, mas estou só explicando para você entender o que Jesus está dizendo e por que ele falou essas palavras. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Ele falou claramente para derrubar esses homens. Ele não falou assim, com nenhum interesse de explicar isso. E ele viu as pessoas saindo, ele viu eles murmurando, ele viu ele acontecer. E quando ele vê isso, ele diz assim, e vocês 12 aí? Vocês também não querem ir? Essa foi a expressão de Jesus. E logo aconteceu que ele estava só com 12. Mas ele ainda explicou aos 12, dizia, um é um diabo. Já pensasse chegar assim na congregação e dizer assim, um é um diabo?
esse homem não tem amor daí. E eu quero colocar uma expressão para você guardar. A carne é fraca. O espírito está preparado. A carne está fraca. Eu quero ler isso para deixar em nossos corações, para você entender que eu vou entrar nesse assunto. Então eu quero entrar. Está em Mateus 26, no versículo 41. Né? Ele vai dizer assim, ó, vigiai e orai, para que não entrei em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está dando uma referência que o espírito está pronto. Agora, a carne é fraca. Agora eu vou dar uma informação para você que o mensageiro fala, e talvez vamos lendo e vamos pegar nesse caminho. Ele vai dizer assim, ó, toda pessoa religiosa, ela está na carne. É difícil entender isso? Toda pessoa religiosa está na carne. Por isso que Jesus diz assim, ó, necessário é nascer de novo, para você estar no Espírito. E além de estar no Espírito, na verdade. Você não pode separar Espírito da verdade. Porque se você tirar só o Espírito, Senhor, eu estou adorando em Espírito, e não é na verdade, nada disso adiantaria. Assim é um religioso. Você consegue entender isso? Então vamos ler uns pedacinhos para você entender. Agora, muitas pessoas afirmam ter nascido de novo, mas sabe que, a menos que nasçamos de novo, tudo o que temos é religião. Religião, um ato de carne. Sabia que a religião é um ato de carne? Não é o que Deus deseja que seus filhos façam. Você já percebeu que muitas igrejas têm toda uma tradição, toda uma fórmula, gera essêncio, faz o som, tem instrumental, tem tudo. Nada disso é mal. Mas a inclinação toda é uma estrutura para o desejo da carne. Você adora na carne? Pense nisso. Você adora Deus na carne? Não, a palavra diz que adora em espírito. Então, peraí. A mão está aqui? Se eu bato palmas e louvo a Deus, eu estou adorando a Deus, né? Só com as palmas? Ainda é carne. Porque há uma diferença. Eu quero tentar conseguir com vocês entender que há uma diferença. Se eu digo, glórias a Deus, eu estou falando da minha boca. Mas eu estou adorando a Deus? Eu tenho, mas a boca que estou aqui imprimindo também é carne. Eu vou ali, queimo um incenso a Deus. Boto aqui, queimo, os cheiros vêm e toma o ambiente. Pelo cheiro, eu estou adorando a Deus? Eu vou ligar uma música aqui, vou tocar uma boa música, aquilo. Você está adorando a Deus com a música? Você já viu que foi todos os 5 sentidos naturais que eu estou tentando usar? Para mostrar para você que será que isso é uma adoração? Por isso que Jesus vem dizer assim, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. Saiu da transição da carne. Saiu da transição desse corpo aqui que está aqui fora, que você conhece aqui. Sou o Arantes. Saiu dessa transição. Saiu porque o Arantes real, o Arantes verdadeiro está aqui dentro. Agora, esse Arantes está adorando mesmo? Pode. Ele pode estar adorando tocando violão, ele pode estar adorando falando, ele pode estar adorando, mas tem que estar lá de dentro. A usina é lá dentro. As coisas estão lá dentro. O que aconteceu com Isaías? Isaías, ele está num reino. Preste bem atenção. O reino é bom. Mas ele estava olhando para o rei. Ele não estava olhando para o rei dos reis. Ele estava olhando para o rei. Você consegue inclinar isso? Mas quando ele entra, ele vê uma visão, e Deus trabalhando tudo aquilo, ele começa a ver o Deus, ele começa a dizer aquelas coisas. Ele fala assim,
vivo num povo de lábios impuros. Carne, lábios impuros. E eu também sou de lábios impuros. Tem a ver com lábio que está falando aqui? Mas na escritura está dizendo, lábio impuro. Daí diz que um anjo pega uma brasa e coloca na boca dele. E ali ele é purificado. Mas é o lábio que é purificado? Não é o lábio. Porque a escritura diz assim, que a sua iniquidade foi tirada. Opa! Não tem a ver com o lábio. A iniquidade está aqui dentro, irmão. A iniquidade foi sacada. E agora, Deus fala assim, quem irá por nós? Deus já estava tudo preparado. Mostrou o rei, quem era o rei, mostrou quem era aquele. Agora, quem irá por nós? A iniquidade dele foi tirada. E agora ele pode dizer, eis-me aqui. Esse é o ponto. Quando a iniquidade é tirada de nós, você vai dizer isso aí, eis-me aqui. Eu preciso fazer alguma coisa a Deus. Quando a iniquidade é tirada, eis-me aqui. Vai ser sempre desse jeito. Não só porque ele é um profeta, mas para todos os filhos de Deus é assim. Escute bem aqui. Vamos acompanhar um pouco a mensagem do irmão Branham. Ele vai dizer assim, obra é fé expressada. Amém, né? Agora a fé é uma revelação de Deus. Ele vai dizer, a fé é uma revelação de Deus. Parece simples, irmão, mas isso aqui tem uma profundidade muito grande. A fé é uma revelação de Deus. Agora a fé é uma revelação. Aí que eu quero ficar lá por um momento. É uma revelação. Ele o revela a você por sua graça. Agora, preste bem atenção. Deus revela a você pela graça dele. Não tem nada a ver do que você está fazendo. Você percebeu? Eu estava no mundo. Eu vivia as coisas do mundo. E de repente Deus trabalha comigo. Teria eu alguma coisa para poder receber isso? Claro que alguns aqui nasceram no lar cristão, viveram a vida toda cristã, tudo bem. Mas aqueles que foram para o mundo. E um dia Deus trabalha com você. Você tem alguma obra nisso? Nenhuma. Só a graça de Deus e a misericórdia para cima que vê. Você vai ver isso depois. Você vai ver depois que foi amadurecido na palavra de Deus. Mas antes, o que você fazia? Eu era uma boa pessoa lá no mundo, andava tudo certinho. Deus te abençoe. Eu era todo errado. Deus também te abençoou. Você entendeu? Indiferente que fosse, você foi abençoado. Aí se eu estou todo certinho, Deus te abençoe. Mas eu tenho certeza que você não era certinho. Se for colocar no crivo da verdade, da palavra de Deus, dos 10 mandamentos ou da lei, você não tem como suportar. Mas é isso que o irmão Branham está dando. Pela graça foi revelada a você. Não tem nada que você fez. Você não se esforçou para ter fé. Você nunca teve fé. Dado a você pela graça. Então você nunca teve fé. Mas foi pela graça que foi dado a você. E Deus a revela a você. Portanto, a fé é uma... Daí ele vai dizer de novo. É uma revelação. E toda a igreja de Deus é construída sobre esta revelação. Está vendo que não é o lado de fora? É o lado de dentro? Quanto tempo você está lutando com o teu tabernáculo de fora para aparecer ser um cristão? Não é lá fora, não é lá fora, não. É dentro. Olha que é bom isso, irmão. Ele vai... isso aqui é muito bom. Agora, a única maneira que você se forma a imagem de Jesus Cristo. Escute. A imagem de Jesus Cristo. Você não pode ser Jesus Cristo, mas você está buscando ser a imagem de Jesus Cristo.
Amém? Porque se eu sou Jesus Cristo, eu sou anti-palavra. Eu não posso ser Ele. Agora, eu posso me manifestar a imagem dEle. Isso é bom saber. É como se fosse uma foto. Alguém tira uma foto aqui e tira lá. Eu sou esse. Você tem a foto, a imagem minha. Você começou a entender? Jesus é aquela foto perfeita. Aquele sacrifício perfeito. Ao homem perfeito. E eu quero ser a imagem desse homem perfeito. Não tem nenhum homem na terra que é perfeito, mas tem Jesus Cristo. E aí você tem o quê? A palavra diz que é que você tenha a imagem dele. Nessa conexão. E ele vai dizer assim, ó. Para você ter a imagem dele, ele vai usar. Se você tiver os mesmos atributos, ó. Os mesmos atributos e as características. Isso é como for estudar-se ciência, você diz assim, ele tem que ter os DNA. O mesmo DNA, porque a característica é o mesmo DNA. É a mesma coisa que eu dizer assim, a mesma semente do mesmo pai, que vai produzir você essa maneira de ser. Não é que você vai ser, você sempre foi. Vai chegar o momento da palavra abrir o teu entendimento para você produzir o que você é. Agora, é triste me dizer, né? O que aconteceu com Judas? Ele produziu o que ele era. Você tem dificuldade de entender isso? Não tenha. Você teria que ter a mesma semente de vida em você que o Filho de Deus teve, por a lei de reprodução, que está em Gênesis capítulo 1, verso 11, né? Nos diz que toda semente produzirá segundo a sua espécie. Já que tocamos sobre imagem, é a mesma coisa que fala em Apocalipse 13 e Apocalipse 17 sobre uma imagem. A confederações de igreja vai fazer uma imagem do quê? Da besta. Você sabe quem é a besta. E agora produz isso. Você percebeu? Não é que ela seja a besta, mas a imagem da confederação das igrejas se tornará essa imagem que é a besta. Se para o nosso lado tem isso, para o outro lado tem. Porque se o próprio Deus entrou e encarnou em Cristo Jesus, da mesma forma, Satanás encarnará em um homem, se tornando a besta. Você começa, irmão, eu só creio que Deus encarnou em Jesus, então você também tem que crer que Satanás encarnará num homem. Da mesma maneira, olha aqui. Preste bem atenção sobre essa questão aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó, Paulo diz, é Deus que justifica. Então, peraí, é Deus que justifica. É quem ele justifica. Aqueles que ele conheceu antes, aqueles que ele conheceu, e ele também predestinou. Estamos falando sobre a semente eleita de Deus. Você percebeu aqui, irmão? Deus te conheceu no ventre. Deus te conheceu na eternidade. E Ele já te elegeu. Isso que é interessante, né? E Davi fala sobre isso. Ele já me conheceu dentro do ventre. O problema é que será que a gente tem essa confiança? Aí que está. Será que você tem essa confiança? Porque eu quero que você entenda, a gente estava falando quarta-feira sobre um assunto, eu só quero passar rápido, nem vou ler sobre isso, você depois leia. Está em Mateus 24, no verso do 14 ao 21, leia em casa, sobre a questão que Deus comunica e informa, que Jesus que estava falando, que informa aquele povo que ele tinha que estar vigiando, porque senão eles iam ficar trancados na cidade e morreriam. Quem avisa? O próprio Deus. Através de quem? De Jesus Cristo. Daí você se depara com isso. Se Deus fez isso no passado para o povo que ele amava, que eram os judeus, e agora nós? Será que ele não está fazendo? Será que ele não está dando uma informação para você, alguma coisa revelada que você tem que estar se preparando? Porque vai chegar o momento, e você, como é que está?
Ele fez a mesma coisa lá no passado, ele tem que fazer a mesma coisa aqui, irmão. Senão, ele seria injusto. Esse é um ponto que você deve... Por isso que ele falou, eu conheço ele, eu conheço ela. Por isso que predestinei. Você é o meu eleito, você é o meu filho, você é a minha filha. Ele já definiu. E agora o que ele está fazendo? Me revelarei a ele. Me revelarei a ela. Esse é o ponto que Deus faz. Através do quê? De um entendimento através da Escritura, irmão. Esse é ponto importante para você entender. Paulo vai dizer assim, ó, a justiça de Deus se revela de fé em fé. Opa, a justiça de Deus se revela em fé em fé. Se revela porque o justo viverá da fé, porque é por revelação. Você percebeu que a justiça de Deus, ela vai se revelar, porque o justo viverá pela revelação. Olha, irmão, acorda, igreja. O mundo está pregando para nós. Muito clarinho. Muito clarinho. Acompanhe. Veja o que está acontecendo com o mundo. Vê o que, se a Escritura não bate perfeitamente isso. Olha aqui. Olha o que ele vai dizer aqui. Isso aqui é importante também. Agora, vos mostrarei alguns minutos quão importante é a declaração quando se trata da justiça, pois é por isso que estamos olhando hoje, justiça ou injustiça, e este é um dos maiores mal entendidos que temos na mensagem. Olha só que o maior mal entendido que temos na mensagem é a questão da justiça. Eu vou explicar para você. A maioria das pessoas ainda vive escravizada pela sua própria ideia e sobre o que é retidão. Retidão é uma coisa alinhada, é uma coisa certa. Retidão, mas só quando você pega a tua própria ideia, acha que está certa e alinha por aquilo ali. Já pensasse, olha assim, quantos tem aqui? Tem uns 20 ou mais. A ideia dele é certa, a ideia dele é certa, a ideia dela é certa, a dela é certa, a dela é certa, a dela é certa, a minha é certa. A gente vai sair com aqui 20 mais ou mais informação que a ideia de vocês é certa e a minha é certa, então terá 20 ideias certas. Será que Deus ensinou isso a nós dessa maneira? Não. Ele ensinou que você adora em espírito e em verdade. Então só tem uma coisa certa. O problema é assim, irmão. Preste bem atenção. Por isso que o religioso tem um problema de aceitar a revelação. Por quê? A palavra diz isso. Não. Isso aí era para outro tempo. Não. Isso aí vai ser para frente. Isso aí não vale mais nada. Esse é o religioso. Agora o cristão como é que faz? Essa é a verdade. Sabia disso? Ele não vai arrazoar a maneira que ele pensa para dizer assim, não. Mas eu tenho uma maneira aí, ó, sabia? Eu tenho um jeitinho aqui, ó. Isso fala assim, fica assim por causa disso. Irmão, eu levei mais de 20 anos para entender um assunto que o irmão Brana fala. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mas nunca razoei sobre isso. Fiquei quieto. Mas um dia eu me deparei com a mensagem do meu Brana bem assim, ó, clarinha. Vou dar um exemplo para você entender o que aconteceu, para você entender. No Velho Testamento fala que qualquer pessoa fora do casamento, seja claro, eu estou aqui, não estou falando mal, não estou falando nada para você. Preste atenção, descanse, deixa eu terminar o assunto para você bater o martelo. Todos os jovens que estão fora do casamento não podiam entrar na congregação 10 gerações. E isso me questionava. Pela lei, não entra mesmo.
Você pode pegar a Bíblia, o Velho Testamento, levar ali, você vai ver que não. Agora, pelo Novo Testamento, por Cristo Jesus, tem uma coisa que muda. Tem uma coisa importante que muda. E levei tempos e tempo esperando. Um dia me deparo com a mensagem do irmão Brando, ele explicando sobre esse assunto, irmão. E a primeira coisa que ele diz é assim, ó. Jesus Cristo é eficiente a morte dele. Aqueles que reconhecem o sacrifício, não há como julgar aquilo. Então, essas pessoas, mesmo sendo a lei dizendo uma coisa, é um novo. Então, você olha para o sacrifício, mesmo aquela pessoa sendo daquela maneira, ele olha para você, reconhece, se arrepende daquilo, ele está livre. E isso muda muitas coisas, irmão. Eu não vou dizer o nome de alguém, mas libertou irmã, que já estava há muito tempo na mensagem. Ela nunca tinha falado sobre esse assunto, mas você não precisa saber quem é. Mas é verdade. Quando ela se deparou com aquilo ali, mudou a vida dela também. Porque aquilo batia e foi ensinado por vários homens de Deus, que vinham, batiam e massacravam aquilo, sem entendimento. Por isso que a verdade liberta. Aí está. Se eu não sei o assunto, eu não falo. Você entendeu? E se você quiser, eu posso trazer isso para você, eu posso procurar. Está nas folhas, tem que procurar. Mas eu falei uma vez sobre esse assunto. Só para você entender como é a revelação. Revelação é uma coisa muito específica que Deus coloca no coração. Por isso que eu estou dizendo, irmão, está escrito. Deve ser, meu irmão, está escrito aqui. Agora você tem que ter tempo para amadurecer isso. Porque tem assuntos difíceis. Sabia que existem assuntos muito difíceis? Mas se Deus quer te ajudar, olha só. O assunto é difícil. Estou caminhando em direção a esse assunto. Agora o que eu faço? Penso da minha maneira? Não. Penso como a Escritura está dizendo. E agora estou andando para lá. Deus, Ele está irresponsável a revelar isso. Agora é no tempo dele. Não é no meu tempo. E nunca será no meu tempo. Chegou o tempo de revelar. E agora, mas Ele vai dando, Ele dá descanso ao teu coração. Ele dá tranquilidade ao teu coração. Outra coisa que aconteceu, e eu posso te explicar isso. Um dia eu preguei sobre um assunto, tal, foi. E o assunto era sobre... Irmão, daí eu parei. As pessoas têm confiança, mas elas pegaram aquele assunto e disseram assim, a pessoa pensou assim, ó, vou fazer isso agora. Não dá para fazer. Preste bem atenção, irmão. Tem coisas que Deus está falando que é isso, é verdade, você tem que fazer assim. Tá, tem que fazer. Mas você tem que orar, tem que buscar e tem que deixar o Espírito Santo trabalhar. As pessoas se enganam muito nisso. Acho que, não, isso aqui é verdade, realmente é verdade, então vou fazer, irmão. Então vou lá resolver esse assunto. Calma. Aí que gera os problemas. Você entendeu? É importante você saber isso. Aí que gera os problemas. Porque você não entrou em Deus, não orou para Deus e não deixou o Espírito Santo fazer o controle de todo o ambiente. Você pensa que é no seu tempo. Isso é arrazoar com Deus. Não, espere o tempo de Deus. Deus vai abrir a porta, o momento, a hora certa. Naquele momento certo, você vai sentir aquela unção e você vai perceber, é este o momento para resolver a coisa. E é resolvida. Quando você está certo, a palavra está certa, e você adianta isso, o que acontece? Problema. Vou explicar isso na mensagem, para você que lembra, e toda a mensagem. O meu banana, ele recebe uma visão. Você se lembra disso? Ele recebe uma visão. Daí ele diz que tinha que estar o chapéu numa posição, tinha que estar numa posição, tudo estava ali, tudo certinho, tudo ali. Ele chegou e entrou e viu a visão.
Entrou no local, ele viu, está tudo certinho. Só que o chapéu não estava na posição certa. Você começou a entender? Ele está dando uma aula de entendimento da palavra de Deus para nós. Ele esperou até o chapéu estar na posição correta. Quarto? Acho que é o quarto. Paciência. Paciência. Não é para as pessoas. Paciência com Deus. Daí sim você vai ter paciência com as pessoas. Você faz com... Muitas vezes a gente pensa assim, isso aqui na estatura de valor, a paciência é para meus irmãos. Não, não, não. Com Deus. Abraão teve, cada vez aumentava a sua fé. É assim. E Deus se revela nisso porque você provou que tem paciência de esperar o momento certo. Bom, né? É muito bom ele falar sobre isso. Ele vai dizer assim, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele. Amém? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O que está querendo dizer? A lei sempre veio o conhecimento do pecado. O que Paulo está nos dizendo aqui é que a lei, o livro das regras e códigos morais e conduta da ordem e doutrina, pode apenas apontar você o que é pecado ou desgraça, mas nunca pode torná-lo justo. Por isso que a Escritura diz assim, não há um justo sequer diante da lei. Há um justo? Você consegue apontar alguém aqui? Ninguém. Sabe por quê, irmão? O que entra na tua mente, o que você pensa, já está sendo contabilidade. Naquele dia, hoje a gente tem um televisor, uma tela. Você não vai nem precisar falar nada. Está lá. E como é que ficamos daí? Se a lei vai te colocar na parede, a lei ela está te ensinando, meu Deus, eu sou um pecador. Eu sou um pecador, meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Ela está te apontando que você precisa de alguém que é um redentor, parente. Ela está te apontando alguma coisa que diz assim, não, eu estou perdido. Eu não vou para a eternidade. Ela está te apontando um redentor parente, porque está chegando esse redentor e já chegou. Seria loucura a gente dizer que é justo, né? Mas pela palavra de Deus, ele diz assim, eu justifiquei ele, eu justifiquei ela, eu justifiquei você. Eu te santifiquei, eu te santifiquei. Eu te glorifiquei, eu te glorifiquei. Quem vai apontar? Quem aponta? Existem muitos murmurinhos dentro da igreja, que é assim, morre alguém. Tá vendo? Você entendeu a graça mesmo? Você entendeu a graça? Então quer dizer que aquilo que você está murmurando, dizendo ali, daí, quando for para você, não sei, Senhor, graça, dá misericórdia para mim, meu Deus, não me deixe aqui. Daí você vai ser pego em uma situação. Da mesma maneira que você pesa, você será pesado. Da maneira que você mede, você vai ser medido, irmão. É estranho isso? Você entende o que eu digo? Então eu vou dizer para você. A noiva, ela não veio para julgar. A noiva é pura graça e pura misericórdia. Se você ainda está julgando mal, porque você está pensando da maneira que você acha,
Vamos entender isso, irmão. Samaritana. Tem salvação? A história, você já leu, os pastores falar, eu falar, você entende, né? Mas se você tivesse naquele tempo e não tivesse essa informação, você daria salvação para ela? Não daria. Eu não daria. Porque eu seria instruído na estatura da questão dos fariseus, né? Lá das igrejas, né? Não daria. E diria assim, ó, apedreja essa mulher. Isso é verdade. Porque estava sendo instruído por uma formação errada. E Jesus vem, conversa com ela, entra no coração dela, fala o que ela fez, e ela vai a profundezas lá, e ele sabe que ela não é uma religiosa, porque quando atingiu o profundo da sua alma, aquilo explodiu nela. O que ela fez? Ela levou as boas novas para dentro da cidade. Não é esse que vocês falaram, um profeta, falou todas as coisas da minha vida, assim, assim, assim. Ela não tinha vergonha de falar mais do que aconteceu na vida dela. E assim, 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 assim. Aquele povo creu por causa daquela mulher. Depois sim, quando Jesus entrou na cidade, ele começou a pregar, agora eles falam assim, agora nós cremos por você. Mas antes foi por um testemunho, irmão. Olha, não brinque com isso, irmão. Vamos ver se a gente consegue entender isso. Essa é uma coisa super importante, porque liberta a gente de algumas tradições, algumas coisas que foram colocadas dentro da igreja, e isso leva muito tempo para tirar, porque as pessoas ficaram acostumadas com aquela ideia. Talvez aquele homem que falou aquilo ali, ele não estava tão bem instruído para aquilo, não porque ele fez por mal, mas ele aplicou aquilo mal, e aí vai produzindo tudo essa uma estrutura. Você vai ser salvo pela graça. Você tem que entender que a graça, ela atinge a todos nós, mas aqui alguns reconhecerão isso, outros não reconhecerão. Eles vão viver da maneira que eles acham, religiosamente, da maneira que eles pensam. Eles agem do jeito que eles pensam, eles vivem da maneira que eles pensam. Eles não vivem de acordo com a palavra de Deus, irmão. E quando você não vive de acordo com a palavra de Deus, você está falando para mim, não para ignorante, não, está falando para mim que você ainda não foi nascido. Ou você acha que um pastor não sabe quando você nasceu? Você acha que olha só, será que Jesus estava enganado com aqueles 12 discípulos? Será que João Batista estava enganado com os outros discípulos? Nunca! Porque se o Espírito Santo não dá capacidade a um homem de Deus que está na frente para entender isso, o que ele está fazendo aqui? Ele está se enganando a si mesmo? É isso que eu quero que você entenda. Ele dá a capacidade. E o que o homem de Deus faz? Ele ora e diz, Senhor, ajude-o, abençoe a vida dele, que ele possa ter uma experiência contigo. Será a coisa melhor da vida dele. Não pense. Irmão, eu faço assim, eu sento, aonde eu for, se mandar sentar aqui, eu vou sentar, se mandar sentar lá, eu sento lá. E vou conversar. Eu não vou forçar ninguém de maneira nenhuma, porque as coisas que quando é forçada, você que aconteceu conosco quando fomos forçados, você sabe o que aconteceu? Você tem experiência da nossa igreja, né? Coisas forçadas. Será que novo nascimento é forçado? Não. Porque se naquele período fosse falado novo nascimento, se não fosse forçado, então essa igreja teria que abrir outra estrutura aqui e ter mais irmãos lá em cima. Você entende? Problema que produziu uma questão religiosa. E do meu coração, irmão, não quero que produza isso. Não quero que produza isso, eu não quero nenhum daqui que seja religioso.
Eu quero filhos nascidos de novo com a experiência, que você tema isso, que você reconheça isso, que você possa ver Deus nisso. É isso que tem que ser. Daí você diz assim, não era assim? Então eu vou explicar para você. Quando um pastor ia na casa de vocês, como é que vocês agiam? Quem se lembra? Arrumava a casa toda, organizava tudo. Tá certinho aí o vestido? Tá certinho assim? Tira isso aí. Joga a televisão lá no buraco. Puf! Verdade, né? É verdade. Eu também sou velho no sentido, né? No tempo. É verdade. Não é assim? É. Agora, isso é amar a Deus? Você entendeu? O homem que está na frente não vai conseguir produzir dessa maneira, porque ele produziu um medo na congregação. E o que acontece quando gera um medo? Não há libertação. É como você ter um filho medroso, que o pai fez ele se tornar medroso. Não há libertação ali. Você diz, isso não acontece, você vai estar contando uma historinha, estou contando uma historinha. Vê o filho pródigo. O jovem, ele teve coragem, saiu, foi para fora, viveu, pegou a riqueza dele, aquela parte dele, foi, mas ele perdeu tudo bem. E o que estava dentro de casa? Ele tinha coragem? Não tinha. Por quê? Ele não tinha graça, ele não tinha misericórdia, o pai tinha graça, tinha misericórdia, ele não conhecia o pai, ele não tinha uma experiência com o pai era bom, o pai era Deus ali. O pai era excelente, irmão, mas ele se agia e vivia como um empregado. Será que o pai, o Deus Todo-Poderoso, quer que você seja um empregado? Quando meus filhos vão em casa, será que eu digo assim, não mexe na geladeira, não entra aqui, não faz isso, fica aqui, faz isso? Meu filho tem toda a liberdade. Os meus filhos, o meu neto têm a liberdade. Por quê? Ele está na casa do pai. Eu tenho o maior prazer de... É isto. Meu prazer é quando sentamos, almoçamos, reunimos, falamos, conversa aqui, falamos lá, falamos aqui, daqui a pouquinho sai alguma palavra da palavra de Deus. Aquilo... Mas não faço nada, irmão. Não vou dizer assim, todo dia quando vocês virem, senta aqui, a gente vai falar da palavra de Deus. Não faço isso, né? A gente fala disso, fala de negócio, fala de outras coisas, fala disso, fala como é que está o bebê, fala disso, como é que... Eu quero que ele esteja à vontade na casa minha. Eu quero que eles tenham prazer de vir para a minha casa. É assim que é um pai. Assim também é Deus, irmão. Você pode dizer, assim sempre será Deus em relação aos seus filhos. Ele quer que os filhos se voltem a Ele e veja, este é meu pai, Ele tem me cuidado, Ele tem me guardado, Ele tem me protegido. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Espírito Santo para vencer as coisas do mundo, porque eu sei que o Espírito está preparado, mas essa carne precisa de orar, precisa de jejuar, precisa de Ti, ó Deus. É assim que é. Porque Ele ensinou isso, porque senão você não passa nisso. Então Ele está dando informações para a nossa vida cristã ter uma experiência. Olha aqui, vamos só um pouquinho para frente. Ele vai dizer assim, você não pode separar os dois, o Espírito e a verdade. Porque Jesus também diz, minhas palavras são Espírito e são verdade. A adoração fora de uma palavra revelada, vindicada, não será aceita por Deus. Nunca foi. Então você preste bem atenção. Se aquilo não é verdade, Deus não vai aceitar. Porque a verdade, por isso que a Escritura diz assim, toda a palavra de Deus seja verdade e a palavra do homem seja mentira. E por que o arrasou? Eu fico pensando nisso, irmão. É o que aconteceu com Eva, o mesmo princípio. Por que arrasou? Não faz isso. Senhor, quando você for pensar em arrasar, você fala assim, Senhor, ajuda-me, Pai. Eu sei que Tu sempre quer o melhor para mim. Me ajuda a cumprir a Tua palavra. Tuas palavras sempre serão melhores.
Deixa o meu pensamento ser o mesmo pensamento que o seu. É assim. É só isso que você deve fazer. Vai vir um assunto. Opa, eu penso de um jeito. Não, mas a palavra de Deus está aqui, ó. Dói primeiro em mim, não importa. Está aqui, ó. É assim que deve ser feito, irmão. Você quer libertação? É assim. Olha só o que ele vai dizer. Agora, a religião alimenta a carne. Esse é um assunto que eu queria dividir um dia num culto. A religião alimenta a carne, porque é sensata e baseada nos sentidos. E qual adoração que não seja baseada no Espírito e na verdade, sempre será inclinada para os sentidos internos da carne. Vamos entender isso, irmão. Deixa eu ler um pedacinho aqui para você entender. Ele vai dizer assim, ó. Mas, de acordo com a Escritura, que é a própria palavra de Deus, não podemos adorar com os nossos olhos, não podemos adorar com o nosso nariz, não podemos adorar com os nossos ouvidos, pois a palavra de Deus nos diz que a carne para nada aproveita. Daí você vai dizer assim, então, irmão, a gente não pode tocar mais violão, não pode tocar mais teclado, não posso... Não é isso? Você entendeu? A adoração veio da onde? Do espírito, da alma. Vamos pegar isso. Rapaz. Aqui você sabe que é corpo, né? Aqui você sabe que é espírito. E aqui você sabe que é alma, né? O que ele está dizendo para nós? A nossa adoração não pode estar aqui. Daí você, como é mais esperto, você vai dizer assim, mas irmão Arantes, a palavra diz assim, ó, é pelo ouvir. Ouvir está no corpo. É pelo ouvir a palavra de Deus. Daí você também no Espírito está dizendo uma coisa. É pela consciência. Consciência. Opa, daí vocês me trancaram, né? É pelo ouvir, e ouvir está aqui. Pelo ouvir. É como fosse uma avenida. O ouvido está aqui, ó. Pô, que ouvido feio. Entra por aqui e está indo para algum lugar. Você entendeu? Entra por aqui e está indo por uma avenida que vai chegar onde? A consciência. A consciência também é uma avenida que vai descer ao seu coração, à sua alma. Então, então tá uma coisa. Você percebeu? Você não adora pelo seu ouvido. Você não adora pela sua consciência. Você adora, por isso aqui que o irmão Bruno vai ensinar depois, ó. Ele entra nessa situação e diz assim, ó. Sexto sentido. Alguém sabe quem é o sexto sentido? Fizemos um caminho, né? Grande, né? Para dizer assim, ó. O sexto sentido é a fé, você adora pela revelação, que é o sexto sentido. Todas as outras coisas, o ouvido aqui é uma avenida. A consciência, porque primeiro vai para a consciência, é uma avenida que vai levar para dentro do teu coração. Se tem fé, você adora a Deus. Se tem revelação, você adora a Deus. Então, é nisso que Deus está ensinando para nós. E daí ele diz assim, ó, a revelação não vem de vós. É um dom de Deus. Você pegou? Isso não é bom? Já pensasse se fosse minha, eu ia vender, né? Quer revelação? Eu vou vender para vocês. Quer revelação? Eu vou vender para vocês. O que ele fala? É de graça, né? É de graça. É de graça, irmão. Então você começa a entender que Deus deixou isso não para
você usar como negócio. Deus deixou isso para você abençoar outras pessoas. Irmão, quando você passa por alguém e fala assim, ó, Deus te abençoe, ou quando você fala alguma coisa para alguém que necessita naquele momento, muito medo. Mas isso foi colocado quando ela era jovem. E isso veio para o coração dela desde lá de jovem, das histórias que os pais contam, né? das histórias que os avós, tios mais velhos contam, né? E o que acontece? Há uma penada, né? Há uma isso, há uma aquilo, né? E isso vem porque quando tu é jovem, o irmão Brana vai ensinar, o nosso cientista da era vai dizer, aqui é a consciência, aqui é o subconsciente. Quando um jovem está sendo novinho, que ele vai receber essa informação, entra no subconsciente e fica guardado. Indiferente quando acontece uma situação e aparecer, olha, era aquilo lá que eles falavam, visto como é verdade. E para tirar isso, tu tem que vir com a verdade. Tu tem que ter uma tranquilidade para explicar que, Jesus Cristo, quando morreu no sacrifício, foi ter pegado e levado para a sexta dimensão. Aqueles que são perdidos foram para a quinta dimensão e não podem voltar aqui de maneira nenhuma. Essa é a palavra. Antigamente podia, porque ainda não tinha o sacrifício de Cristo Jesus. Então, só que isso leva tempo, porque vem desde pequenininho guardado uma coisa dentro do coração, irmão. Somos cheios dessas coisas. Não só desse exemplo que eu dei da nossa irmã. Somos cheios de outras dificuldades que recebemos no passado. Amém?